Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Enfim, é sempre um prazer, é sempre uma honra. Também não vou ficar presa, eu prefiro aqui, que aqui eu me mexo. É sempre uma honra muito grande estarmos reunidos em nome de Jesus. É sempre uma alegria muito grande. E hoje, como todo bom brasileiro, começando de verdade o ano, né, a gente deseja um bom 2015 e pedindo a todos que a gente continue se mantendo em prece, em oração, para que toda essa efervescência que ainda, né, está em movimento consiga abrandar e a nossa vida, as vidas familiares, as vidas dos dia a dia, pai, mãe, filhos, esses enredos familiares possam estar mais fortalecidos após tanto movimento, né? Como bem disse, a cidade ficou em grande movimento, em todos os lugares, né? É interessante que até o interior fica cheio. A gente fala assim, o ano inteiro, onde é que estão essas pessoas? O litoral está cheio, o interior está cheio, a cidade grande está cheia, mas é isso, né? É um momento que, efetivamente, as pessoas aproveitam muitas, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Né? A nossa temática, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse movimento de esgotação física e espiritual que a gente faz para o bem, para a ação em prol do próximo, ou para a nossa própria ação, que muitas das vezes achamos que é alegria e que nem sempre é. A gente vai ler, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, Provas Voluntárias, é o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. A gente vai fazer uma leitura e depois a gente vai explanar sobre o que o texto traz para a gente. É uma mensagem bonita de um anjo, ele se intitula como um anjo guardião, Paris, 1863, e, apesar de ser bonita, ele fala muito fortemente a nossa reflexão acerca das ações que a gente vivencia no dia a dia, dos nossos excessos, de tantas vezes que nós executamos ações indevidas e que achamos que estamos fazendo bem e estamos procurando fazer o bem, muitas das vezes, somente para nós. E diz, então, assim, o item 26. Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das vossas provas. Quer dizer, a gente pode diminuir um pouquinho o nosso sofrimento? Essa questão faz lembrar estas outras. É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espetou num espinho retirá-lo? Aquele que está doente chamar um médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Vamos lembrar disso. As provas testam a nossa paciência, a nossa resignação. Paciência, resignação, né? E inteligência. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Então, aqui já está dizendo para a gente que em nenhum momento é pecado, é errado alguém lutar para ter uma condição de vida melhor. Quando a Casa Espírita se movimenta para construir mais salas, para que a gente tenha mais grupos de estudos, e faz movimento para que a gente tenha ventilador e ar-condicionado, não é errado, não é ilícito. É lícito. Nós podemos e devemos melhorar as nossas condições de vida. E aí ele continua dizendo, o mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, quer dizer, na verdade, há coisas que nós podemos minimizar, nós podemos diminuir, nós podemos, né, impactar menos,
ter menos danos, há outro que nós não podemos. Então, parte, dá movimento, exercita a nossa inteligência. Vamos pensar em nós, lá na pré-história, se tivéssemos que fazer a guerra do fogo, brigar pelo fogo, todas as vezes que necessitássemos. Chegou um momento que foi necessário que alguém, né, começasse a desenvolver a inteligência e que pensasse, né, como é que aquilo pode ter sido feito. Vamos tentar. Inúmeras vezes tentaram e conseguiu. Inteligência. Para deixar de ser nômade, lá atrás, foram desenvolvendo a inteligência para fazer com que o homem e a mulher aprendessem a plantar, a cultivar aquele local. E eles deixaram de ser nômades, fortalecendo mais o grupo, que com certeza, nesse movimento de ser nômade, muitas vidas eram ceifadas, muitos pereceram, né? Ou pereciam naquela movimentação. E quando eles começaram a se plantar em determinados locais, começaram a construir as primeiras cidades e, logicamente, a fortalecer o clã, a cuidar dos animais. Isso foi desenvolvimento da inteligência. Eles podiam e deviam mudar aquele contexto, eles não nós, né, naquela época, aquele contexto em que nos encontrávamos até então. Agora, há situações que nós não podemos mudar. Então, aí nós devemos desenvolver a paciência e a resignação para compreender que algumas coisas nós não podemos mudar, mas nós podemos passar pela dificuldade com mais tranquilidade. E aí continua, então, esse nosso irmão dizendo para a gente: essa questão, naturalmente, nos leva a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? Espera aí. A página diz para a gente que nós podemos e devemos diminuir os impactos dos nossos sofrimentos. Diz que há coisas que não podemos mudar. Mas nós podemos aumentar a dificuldade, trazer mais problema, mais sofrimentos, mais complicações por nossa própria procura para sermos salvos? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando o sofrimento e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois trata-se da caridade pelo sacrifício, não quando tem por finalidade apenas o próprio bem, porque é egoísmo por fanatismo. Então, a gente vai ver mais à frente alguns exemplos que elucidam bem isso para a gente. Nós podemos sim, nós podemos aumentar os nossos encargos, os nossos sacrifícios, desde que seja para um bem coletivo, desde que seja para o bem do outro, e não pensando no meu próprio bem. Aqui há uma grande distinção a fazer, para vós, pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia, não aumenteis a sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitai-a sem lamentações e com fé, é tudo o que Ele, Deus, vos pede. Não debiliteis o vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar a vossa missão de trabalho na Terra. Então, olha só, a doutrina dos Espíritos já diz para a gente que a maioria de nós retorna à pátria espiritual sem ter completado toda a nossa programação reencarnatória. A gente vai antes do tempo, porque já usamos erroneamente as nossas possibilidades. Eu fico sempre pensando, e isso foi um exemplo que me ajudou a trabalhar com jovens, que é do fósforo. Quando a gente pega o fósforo, que você vai acender o fogo, você está dentro da sua cozinha, tudo mais ou menos fechadinho, você consegue acender todas as trempes com tranquilidade com aquele fósforo. Então, você utiliza todo, né, o pauzinho, né, que ele foi feito quase para você usar até o dedinho conseguir, né, segurar. Mas se você fica utilizando no vento, logicamente, ou ele vai acabar mais rápido, ou ele vai se apagar. Então, é um pouco assim que a gente reflete sobre as nossas vidas, sobre a carga que a gente sobrecarrega o nosso corpo, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, erroneamente, sobrecarregando, diminuindo o nosso planejamento divino e acelerando uma passagem que não deveria se perpetrar naquele momento.
Aí diz, torturar, não, e ele no final diz, olha, a necessidade de ter todas as forças para realizar a missão. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é transgredir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, essa é a lei. O abuso das melhores coisas acarreta punição por suas consequências inevitáveis. Bem diferente é o que acontece quando alguém se impõe sofrimentos para o benefício de seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que precisa, e se o vosso corpo padece por isso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a um casebre miserável levar consolação, vós que sujais as vossas mãos delicadas, tratando de chagas, vós que deixais de dormir para ficar junto a um doente que apenas é vosso irmão diante de Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática das boas obras, esse é o vosso sacrifício, verdadeiro cilício abençoado. Porquanto as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Não vos deixastes levar pelos prazeres ilusórios da fortuna, mas vos transformastes em anjos consoladores dos pobres desvalidos. Então, olha a diferença. A gente vai falar mais aí para frente, trazer outros exemplos. A diferença é o que eu faço ou o que eu desejo, o que eu intenciono fazer quando eu sobrecarrego a minha existência. É para eu evangelizar mais? É para eu educar mais? Eu fico fora do horário na escola para ajudar, de repente, aquele aluno que é mais frágil, que tem mais dificuldades? Se eu sou médico, eu dou mais tempo, talvez, para fazer cirurgias em alguém que não possa pagar? Ou eu faço isso, sobrecarrego, porque a minha intenção é o meu próprio crescimento material? Então, aí está a diferença. É a intenção com que a gente faz. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar as suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Já que fugis da luta e abandonastes o combate, onde está a vossa coragem diante das provas? Se desejais um cilício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Em vossa alma, dobrando as nossas más tendências. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lastimardes. Esmagai vosso amor próprio, tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Às vezes uma palavra dói mais, né, do que uma agressão física. Até porque a agressão física tem uma hora que passa a dor, né? E às vezes uma palavra mal colocada, palavras mal colocadas, nos magoam durante uma vida toda. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Bem, a página fala para a gente de provas e fala para a gente de cilício. A gente foi ao dicionário para procurar saber o que significa prova. Lá no dicionário está assim: aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração. Então, é o que comprova alguma coisa. Aquilo que mostra ou confirma uma verdade, testemunho, competência. Então, quando a gente passa por uma prova, a gente vai mostrar ali a nossa competência naquela disciplina, naquele concurso, enfim. Vai provar que a gente tem capacidade para executar aquilo. Segundo a doutrina dos espíritos, a gente vai falar um pouquinho de expiação e de prova. Até porque há sempre essa dúvida do que é expiação, do que é a prova. Expiação é expiar, castigo, penitência, cumprimento de uma pena. No dicionário. E a doutrina espírita diz para a gente que é a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da perfeição. Então, expiação é alguma dívida, alguma pendência que eu tenho e que eu passo por aquela necessidade a fim de eu alavancar o meu estacionamento.
E prova não significa sofrimento, como expiação, mas sim aquisição de novos conhecimentos. Então, é o seguinte, a gente pode pedir provas, nós somos convocados a passar por experiências de provas, a fim de que a gente também se alavanque e tenha novas experiências, novos conhecimentos. Está aqui a doutrina dizendo para a gente. Em virtude dos testes a que será submetido o espírito encarnado, como tolerância, paciência, amor, fé, perseverança. Há algumas escolas que permitem que alguns alunos passem por processo de prova quando eles começam a desenvolver uma aptidão melhor e avancem em algumas séries ou em algumas disciplinas de algumas séries. Isso é prova, ele passou pelo teste, mostrou que ele tem competência para executar aquilo e foi avante. Então, ele adquiriu com isso novas possibilidades, novos conhecimentos. Isso é prova. Silício. Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar da Opus Dei. Eu sempre relato aqui, já fiz por algumas vezes, um relato de uma família conhecida cuja filha, né, eram 3 filhos, uma das filhas experienciou um momento no Opus Dei. E foi um sacrifício muito grande para a família, uma luta muito grande, tirar aquela menina daquela situação, porque quando a gente fala em silício, que lá no dicionário diz para a gente, que é uma túnica de lã áspera, muitas vezes com farpas de madeira, usadas sobre a pele como penitência. E ainda diz, é um cinto ou cordão com pontas de metal para se usar apertado contra o corpo, provocando dor constante como forma de penitência. E que, no sentido figurado, silício é sofrimento ou sacrifícios involuntários, ou melhor, voluntários. Então, isso significa, a gente pensa assim, lá na Idade Média, malha de lã, não, se usa hoje. Essa menina tem marcas físicas, até hoje, dos sofrimentos pela utilização do silício. Tem na perna, tem no braço. E quando ela tinha que passar por situações que não eram permitidas, mas que ela tinha que passar, ela tinha que apertar aquilo mais ainda, como prova de que ela estava fazendo aquilo, mas era um sacrifício, como estar no casamento em família, estar no Natal em família. Isso tudo ela precisava comprovar que sofria mais e mais para que ela ficasse bem perante o reino de Deus. Então, quando a gente fala de silício, a gente não está falando desse aparelho físico de tortura que ainda é usado. Nós estamos falando de provas que nós procuramos, muitas das vezes sem condições. A gente sobrecarrega o organismo da gente, a gente não se observa que não tem, talvez, aquela condição naquele momento, faz um sacrifício sobre-humano e, muitas das vezes, não é para o bem coletivo. Não é para o bem do próximo. Então, pergunta, é permitido abrandar as provas? Lógico, lógico. Um calorão desse, a gente vai ter que ficar no calor, porque não vai comprar um ar-condicionado, porque se eu sofrer mais, Deus vai ficar mais feliz? Não. Isso não tem lógica. Nós precisamos viver do mundo, entendendo que nós não somos dele. Mas viver com as condições melhores. Ficar na máquina de escrever, se a gente pode ter um computador que nos acelere todo um processo, né, de avanço, de tecnologia. Então, o que a doutrina espírita diz para a gente? Que a prova tem por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, se eu nasci numa condição, eu posso lutar para sair dela. Não é porque eu nasci com cegueira que eu não vou aprender o braille, que eu não vou exigir, entrar nos movimentos, cobrar, dar ideia, sugerir, estudar condições para que um cego possa ir numa exposição e ter a sua descrição tátil. Para que uma pessoa surda tenha a língua de sinais. Não é porque a gente nasce naquela condição que a gente não vai lutar por direitos ou não vai lutar para mudar aquela condição. Nasce com uma doença degenerativa, vamos trabalhar, vamos nos esforçar para que o nosso corpo reaja, fique menos debilitado. Nesses dias estava na internet, apareceu um vídeo que eu fiquei assim, extremamente emocionada,
de pessoas de várias idades, desde bebê até pessoas com mais idade, que estavam ouvindo pela primeira vez. Eu não sei se eles receberam um implante coclear ou se foi um aparelho. A alegria do bebê, a alegria daquelas pessoas em todas as idades, a emoção daquelas pessoas. Então, não é lícito a gente lutar para ter uma condição melhor? Deus nos deu, não, Ele nos dá a condição de repararmos, através de uma expiação como a surdez, a cegueira, outras todas, a gente só está citando esses casos, mas nos dá também toda a força para lutarmos contra aquilo. Quantas pessoas a gente tem experiência, conhece, vê, ouve falar, que na luta conseguiram voltar a andar, com limitação, mas voltar a andar. Os cientistas estão fazendo, trabalhando, pesquisando o exoesqueleto. Quem viu a abertura da Copa do Mundo, viu para quê? Para dar condições àquelas pessoas. Não é porque nasceu com aquela condição que nasceu assim, que Deus quer assim, vai ser sempre assim. Gabriela, não. Nós temos e devemos lutar para desenvolver inteligência, mas a paciência e a resignação quando não for possível. Aí diz, o homem pode nascer numa situação difícil e penosa, exatamente para obrigá-lo a processar os meios de vencer as dificuldades. Foi isso que estava dito aqui para a gente. Nasce numa situação frágil, mas vamos lutar. Quantos jovens saem de situações humílimas, e conseguem alcançar uma universidade, e conseguem alavancar a família daquela situação de fragilidade social? Não é lícito? Lógico que sim. É desenvolver inteligência. Ele não está procurando riqueza. Uma coisa é ele destruir o corpo atrás do impossível. Eu estava ouvindo uma palestra de Divaldo, e ele falava sobre o sofrimento. E ele diz que algumas pessoas fazem diversões com tanta facilidade, nem se cansam. Mas que para visitar uma pessoa, para ajudar outra, para dormir com alguém quando precisa, é um verdadeiro silício, é um verdadeiro sofrimento. É um verdadeiro sofrimento. Então, assim, martirizar o corpo no bem do próximo é uma coisa, desde que a gente também tenha condições. Agora, quando isso é em benefício próprio, é que a gente tem que refletir, que aí é suicídio. O Evangelho fala isso para a gente, né? Quer dizer, haverá méritos em procurar as aflições agravando as próprias sofrimentos? Lógico que haverá mérito, logicamente, quando for em benefício coletivo, né? Isso aí o Evangelho já disse para a gente. A gente fica refletindo. Contentemo-nos com as provas que Deus nos envia e não aumentei sua carga, por vezes já tão pesada. Vamos parar aí. Uma coisa é a gente ficar parada e nunca avançar. Você oferta para pegar um cargo, a pessoa às vezes não quer, às vezes até no trabalho espírita. Assume isso aí, está com dificuldade, não tem ninguém, e a pessoa nunca quer, nunca assume nada, às vezes na própria casa tem dificuldade, não aceita, se diz sempre incapacitada para aquilo. A outra coisa é a gente sobrecarregar ou assumir funções desnecessárias, ou das quais a gente não tem condições físicas nem emocionais para aceitar. Aceitar sem lamentação e com fé. Se temos que passar por uma dificuldade, que já lutamos heroicamente, não conseguimos avançar, vamos nos resignar a coisa que a gente não pode mudar realmente. Mas a gente pode abrandar sempre. 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 Passar por um processo de dor, com desequilíbrio, com desespero, você prolonga, às vezes infinitamente, aquele processo de dor. E passar com fé. Com fé. Eu conversava nesse feriado com um jovem, tem 30 anos. Ele sofreu um assalto, estava sozinho no carro, e levou um tiro, e ele relata todo o processo assim, são 15 minutos, 20 minutos, mas quanta coisa que a pessoa faz. Aí quando a gente lê, né, que a pessoa desencarnou e que passou a vida na cabeça, né, assim na mente, a gente fica achando que aquilo é fantasia, mas é uma coisa muito interessante. Ele falou que quando ele levou o tiro, primeiro que ele achou que o corpo todo estava
machucado, ele não conseguia observar. E ele ficou assim com muito medo, porque eram pessoas muito ferozes, com uma aparência muito feroz, e que aparentavam estarem muito drogados, muito alterados pela droga. E ele ficou ali, eles se afastaram, ele conseguiu. Naquele momento ele falou assim, meu Deus, eu me sentia como se eu estivesse indo para outro lugar. Né, para outro, vem tudo na cabeça, ele falando para a gente. E ele falou que ele só lembrava assim, de esticar as mãos para cima e orar. Orar muito, 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 muito. Pedir a Deus para que tivesse que passar, que fosse uma passagem rápida. Enfim, várias coisas que eu também fiquei tão encantada que muitas das palavras a gente pede. E ele falou que ele ficou ali, algumas pessoas paravam, mas não socorriam com medo. Mas falavam para ele que estavam ligando para a polícia e tal, e ia embora. Ele falou assim, meu Deus, então, vou morrer. Vou morrer aqui. Ele sentia que tinha muito sangue no chão, e ele começou a ficar muito fraco pela perda do sangue. Em determinado momento, ele viu a lógica do porquê ninguém está parando, porque os caras ainda estavam parados ali. Aí falou que em determinado momento ele viu um deles vir na direção dele armado. Ele falou, agora que vai, né, que eu vou embora. E ele ficou ali, e ele falou que parecia um boi, um touro bravo. Ele falou que ele vinha bufando. E naquele momento ele falou, meu Deus, eu tive uma pena dele. Aí vinha na cabeça dele, ele pode não ter tido pai, ele pode ter tido uma vida difícil, ele não teve as condições que eu tenho. Esse garoto faz medicina, está para se formar a qualquer momento. Ele falou, não teve as condições que eu tenho. Talvez ele não tenha tido uma religião, não tenha conhecido Jesus. Vou rezar para ele. E começou a rezar e falou, Senhor, tu mesmo disseste, ele não sabe o que fazem. E naquele momento ele falou, ele não sabe o que faz. E começou a olhar para aquela pessoa com piedade. Ele falou que naquele momento ele não sentiu mais dor, não sentiu mal-estar, só tinha muita pena. Ele falou que dava uma vontade de abraçar, como se fosse um irmão, abraçando a outro irmão. E ele falou que não sabe por que a pessoa ficou ali bufando e não atirou nele. Virou as costas e foi embora. E ele falou que ficou de olho fechado, mas viu, né, quando a pessoa olhou para baixo, viu quando a pessoa foi embora e falou, eu não olhei os olhos dele, mas rezei por ele o tempo todo. E aí foi embora, enfim, o garoto está bem aí, graças a Deus. Mas quando ele relata que o tempo todo ele erguia as mãos e ele fazia prece, e ele orava por ele, em determinado momento ele falou assim, mas eu só estou orando por mim e por ele. Com certeza, naquele momento, ele passou porque ele tinha que passar, não é? Sentiu a dor, teve a perda de sangue, ficou internado, enfim. Depois que ele descobriu que era só um tiro na perna, não tinha mais tiro pelo corpo, que ele não ia morrer. Mas, enfim, naquele momento, a oração, a fé, a intercessão fez com que ele diminuísse o sofrimento dele. Ele falou, eu saí do meu estágio de sofrimento e passei a me preocupar com ele. Eu ia morrer, mas e ele que ia ficar aí causando outros transtornos? Ele ia ter débito. E ele falava assim, Deus, ele não pode ter esse crime nas costas. Eu não mereço que ele carregue mais esse fardo. Então, assim, a gente fica olhando, a gente pode diminuir, sim, as provas da gente. Ou, se não, passá-las com resignação e paciência, que foi o que esse exemplo, né, deu para a gente. Não sacrificar o vosso corpo em busca de riquezas, né, o cansaço extremo. O senhor Starco, quando abriu, né, a fala da noite, ele falou da Comerge, acho que falou do ENEF, né, do trabalho das casas espíritas. Quando a gente vai para uma Comerge, hoje quando eu vim para cá, eu vim pensando nisso. A gente chega quarta-feira de cinzas, a gente dorme o dia inteiro, porque a gente vira, a gente não para, mas é uma exaustão do bem. A gente vem exausta, mas vem revigorada. O corpo precisa de descanso, mas a fé que vem embutida, o otimismo, a alegria, a vontade de sair cantando, de sair mudando algumas coisas, a gente mesmo, né, o contexto da gente, faz diferença de quem passa no carnaval, os 4 dias e as 4 noites, que termina sem energia, esgotado, um verdadeiro silício. Provas voluntárias. Não estamos questionando, dizendo que é certo, o que é errado. Não nos cabe julgar. A gente está trazendo reflexões do que é para o bem do outro, do bem coletivo e do que é do bem próprio. Como eu falei inicialmente, às vezes nem é bem próprio. Nem é bem, não é?
Então, diz Divaldo nessa palestra para a gente, que torturar voluntariamente o vosso corpo é contravenção à lei de Deus. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Ele reforça as palavras do Evangelho para a gente. Né? Que a gente tem que usar das coisas da vida, mas sem abusar. Nenhum excesso. Nenhum excesso. Né? Não há evolução sem sofrimento. A gente sabe disso. Que tipo de sofrimento? Sofrer é uma escolha. Não é isso? A dor, ela vem. Sofrimento é uma escolha. Sofrimento é uma escolha. A gente não acabou de falar? Ele passou pelo processo da dor. Mas naquele momento ele não viu mais sofrimento. Ele procurou sair da dor dele e ajudar o outro, né? E aí diz Divaldo, numa palestra dele, que Kardec afirma que quem erra passa por 3 fases. O arrependimento, a expiação e a reparação. Só há evolução quando nós reparamos, quando nós conquistamos. Toda reparação e conquista predispõe esforço, sacrifício. Então, vamos voltar lá ao que a gente estava falando, de expiação e de prova. Todos nós cometemos equívocos, que nós temos que reparar através das expiações. Não é isso? E que todos nós passamos. Arrependimento, expiação e reparação. E reparação. Mas a escolha de sofrimento é nossa. A escolha da dor é nossa, né? E ele continua dizendo, há pessoas que fazer um bem, uma doação de ajuda, é um sofrimento, um holocausto. Sofrimento não é só o que nos causa dor. Qualquer alteração no nosso comportamento normal, gerando esforço. Ai, pelo amor de Deus, eu vou ter que deixar de sair da minha televisão, que me causa tanta tranquilidade, tanto conforto, e vou ter que fazer isso? Gente, os filhos da gente, tudo grande. Quando estão sozinhos, fazem. Quando estão com a gente, a pia fica assim, tudo é uma dor, um sofrimento. Não é? Arrumar a cama. Deixar de ir em alguma coisa para vir na casa espírita, meu Deus, a época da mocidade. Então, não é só a dor física. Tudo que faz a gente mudar, sair da nossa rotina, do nosso comodismo, pode ser sofrimento. Enquanto para uns é alegria, para muitos é sofrimento. Né? Divaldo falando para a gente. E aí, a gente traz algumas reflexões de algumas pessoas que passaram por esse cilício voluntário, produtivo em prol do bem, nas palavras do Dr. César Reis. Ele diz o seguinte, que só são efetivamente felizes aqueles que o procuram ser. Só são efetivamente felizes aqueles que o procuram ser. Nós começamos falando de bem-aventurados aflitos, de provas voluntárias e verdadeiro cilício. E a gente vai terminar falando de felicidade, através de quem procura a prova da dificuldade em prol do coletivo. E ele fala de Francisco de Assis. Francisco de Assis, todo mundo sabe, né? Acredito, é uma história bem conhecida, deixou toda a sua vida de facilidades, de tranquilidades, saiu daquele castelo em que se encontrava e foi de encontro à dor do outro. E foi de encontro a toda essa experiência de amor que a gente vive até hoje. Ele fala de Galileu também. Ele diz que Galileu, graças a Galileu, que a gente tem a ciência que a gente tem hoje. Que não é só uma ciência de experiência, é uma ciência de observação. Ele diz aqui, olha, de experimentação. Ele foi perseguido, viveu recluso. Quem sabe da história de Galileu, ele ia à morte. E ele negou a teoria de que a Terra não era o centro do universo para garantir o que nós temos hoje de avanço científico. Foi quando ele fez recluso. Viveu recluso. Terminou cego, longe das suas famílias, longe, né, dos seus amigos. Foi ignorado, foi perseguido, muito perseguido. Ele sofreu danos físicos. Mas ele se diz feliz. Porque, no final, muitos daqueles que lhe viraram as costas no passado
estavam lá, felizes, embevecidos com as pesquisas que ele legou à humanidade. Fez sacrifício, dormia quase nada, ficava fora do horário, mas fez um sacrifício que hoje nós somos beneficiados. Sócrates, perseguido, foi levado à morte pela cicuta. Os alunos ficavam inconsoláveis. Como Sócrates? Você não é culpado. Você não é culpado. Fala, luta, reclama. Briga, esperneia. E ele falou, vocês queriam que eu fosse culpado? Eu justamente sou feliz porque eu não sou culpado. E deixou a humanidade, a reflexão. A história também se divide um pouco, né? O pensamento filosófico em antes e pós-Sócrates. Nos deixou, nos legou isso que tanto facilitou a doutrina dos espíritos, a fazer pensar, refletir, questionar. Einstein, também acusado, perseguido pelos nazistas, não era ateu, né? Foi acusado de ser ateu. Ele não era ateu. Ele só não via Deus da forma que nós víamos à época, que a religião dominante via à época. Ele via Deus à moda dele, mas não era ateu. Muito pelo contrário. Tem vários relatos de Einstein, inclusive quando ele diz que o velho lá em cima não joga dados. Tem vários relatos de Einstein falando sobre Deus, enaltecendo Deus. Via Deus segundo seu próprio modo, o maior gênio do século XX, viveu a ciência através do humanismo. Einstein, a maior inteligência que a gente tem notícias. Doava o seu tempo sem se alimentar, sem dormir quase, para deixar para nós, essa paixão pela ciência. Tem um relato dele, que eu já contei aqui também algumas vezes, diz que ele ficava tão embevecido nas pesquisas, que passavam horas, às vezes dias, ele estava lá. Um determinado momento, ele já havia ficado muito tempo, ele lembrou, falou assim, gente, acho que eu não almocei. Vou parar, vou lá almoçar, manter o corpo aqui um pouquinho em pé, né? E ele saiu da sala, pegou o corredor e foi rumo ao refeitório. No meio do caminho, tinha um grupo de alunos, também encantados, apaixonados com a ciência, e falaram, professor, tira uma dúvida nossa aqui. E naquela paixão de ambas as partes, ficaram ali horas, tirando dúvida, conversando. Depois de um determinado tempo, acho que a barriga deve ter roncado, né? Ele falou assim, me diz uma coisa, quando eu comecei a conversar com vocês, eu estava vindo daqui ou dali? Aí os jovens ficaram a olhar, eu acho que daqui. Ele, então, já comi. Voltou para o escritório, lá para o laboratório dele, continuar as pesquisas. Por quê? Porque o que estava por trás era uma paixão muito maior do que o bem a ele mesmo, do que o interesse material dele em lucrar com aquilo tudo. Era uma paixão realmente. E foi perseguido. Ele passou por grandes sacrifícios. Madre Teresa cumpriu seus votos na rua. Ela não ficou enclausurada, não ficou acolhida dentro de um espaço físico cômodo. Ela saiu. Ela foi cuidar daqueles que ninguém queria cuidar. Tem uma prece dela linda, ela pede a Deus essa oportunidade de cuidar daqueles mais miseráveis, aquele que ninguém quer, aqueles relegados, a situação mais baixa da vida humana. Também não dormia. Diz que Madre Teresa não dormia assim como Irmã Dulce. Dormia umas 4 horas por noite, 3, 4 horas, quando dormia. Está sacrificando o corpo em benefício dela? De ficar rica? De ter isso ou ter aquilo? De ter títulos na terra? Nunca pensaram nisso. Aliás, essas grandes almas nunca aceitaram títulos nenhum. E foram essas pessoas que nos deixaram todo esse legado que até hoje nós vivenciamos. Dr. Bezerra fala da felicidade de se abdicar de tudo, até materialmente, nós sabemos disso, né? Falando para servir aos nossos irmãos. Esses eram seus verdadeiros momentos de felicidade. Dr. Bezerra também era incansável. Não tinha hora, não tinha dia. Ele largou o filho doente, porque falou, Jesus cuida dele, foi
fora cuidar de um filho de alguém que mais necessitava. E quando voltou, a esposa falou, mas nosso filho está curado. Ele falou assim, lógico, eu deixei ele com o médico melhor do que eu. Silício, prova voluntária, se doou além do que deveria em prol da coletividade. E era feliz. E era feliz. Então, a felicidade, na verdade, ela não é a chave de tudo. Ela não é o começo de tudo. Ela é o final. E a gente vai alcançando passos de felicidades ao longo do nosso tempo de ações no bem, de ações felizes. Outro vídeo que eu vi na internet que eu achei muito, muito interessante, é um casal de idosos, assim, parentava bem idosinho, andando bem curvadinho, puxando 2 malas. E as pessoas na rua, ninguém olhando, né, todo mundo, aquele monte de gente, ninguém dando atenção. E eles puxando a mala com aquela dificuldade, arrastando os chinelinhos. Eis que, em determinada hora, uma pessoa falava assim, deixa que eu ajudo o senhor. A senhora, quando pega a mala para ajudar, todas aquelas pessoas que estavam em volta, tiram a roupa, aparece tudo com uma cor só, e todas gritam, aplaudem, enfim, fazem festa, pela alegria da ação no bem. Quer dizer, uma campanha que foi super bem bolada. Nossa, dá uma emoção de ver. É isso, então a gente tem que fazer campanha para alguém fazer o bem, porque a gente está tendo muita dificuldade da gente fazer o bem. Aí sair na hora da novela das 8, porque alguém ligou que precisa, nos capítulos finais, difícil, né? Chovendo, eu falo por mim, pelas minhas dificuldades, né? As nossas limitações, eu digo assim, há muita gente fazendo muita coisa boa. Há muita gente. Aliás, acho que até mais pessoas do bem do que não. Do que equivocadas ainda, porque senão a gente não dava conta, não. A gente não dava conta. A gente fala que o trânsito está caótico, que as pessoas estão violentas. Sim, sabemos disso tudo. É fato, isso existe. Mas há muita gente fazendo coisa bacana também. E aí ele continua dizendo, doutor César Reis, ele fala do Amazonas Hércules, um espírito, Amazonas Hércules, né? A voz, né? Uma dificuldade enorme, ele tinha hanseníase, desencarnou já sem partes do corpo, rindo. Ele otimizava todo mundo com as gargalhadas, com alegria, com bem-estar, com otimismo. Era feliz, trabalhou muito no bem, com todas as limitações. Ah, mas ele fragilizou o corpo, piorou a saúde. Quantas pessoas vocês ouviram que quando querem, são determinadas e fazem o bem, e pensam bem, se curam? Vocês nunca ouviram uma história dessa? Então, nós podemos amenizar nossas provas, se não passar por elas com uma facilidade, né, com menos dor, com menos sofrimento. Ele fala da irmã Dulce, diz que era pequenininha, ele conheceu a irmã Dulce, diz que pequena, de que, olha, o que aquela mulher fazia era uma coisa assim admirável. Não dormia, não comia, eu queria ser assim, não comia, né? Mas não dormia, não comia, quase, era frugal. Ela vivia pela caridade, pelo bem. Pela caridade, pelo bem. A gente vê o nosso amigo Divaldo, aquela obra, a gente falou da irmã Dulce, que ela é em Salvador, né? A gente se lembrou do Divaldo agora. São pessoas abnegadas. Quantas vezes Divaldo, doente, enfaixado, com cirurgias recém-feitas, cumpriu rigorosamente a agenda de palestras que ele tinha que fazer? Será que todas as vezes a gente fala assim, viajou de avião, passeou, né, conheceu muitos países, ele pisa no país para fazer a palestra e sai. Cumpre amorosamente a sua função, cumpre amorosamente. Está destruindo o corpo, gastando mais? Não. Não. Ele está utilizando o bem que lhe é favorecido em prol da coletividade. Em prol da coletividade. Ele faz palestras espíritas em países muçulmanos. Ele leva Jesus aos cantos mais distantes da terra, para povos indígenas. Ele leva Jesus. E nem sempre está descansado, não. E ele encerra falando, quer dizer, ele fala de outras pessoas, mas o nosso tempo também avança. Ele fala de Chico. A gente não podia deixar de falar do Chico. Mais vida difícil do que Chico? Quando que Chico teve um momentinho de lazer
Em relato nenhum a gente vê. O lazer dele era o trabalho. Olha a diferença. A alegria dele era no servir. Ele não tinha dor quando o outro se apresentava com a dor. E quando ele tinha, Emmanuel tratava de dar uma sacudida e fala, vamos embora. Ah, está pesado o lápis, está cansado, o garfo não está. Então vamos trabalhar. E ele ia. Quase não enxergava que desde sempre Chico teve problema de visão. Inúmeros problemas, fragilidades de saúde. Chico trabalhou até o desencarne. Feliz. Ele se dizia feliz. E era feliz servindo ao outro. Prova voluntária, verdadeiro silício? Não. Humanidade. Amor é sair de si para ir para o outro. É a alegria de fazer o bem. É a alegria de servir. É a alegria de divulgar Jesus. É a alegria de chegar e ter palavras de otimismo o tempo todo no nosso meio de trabalho, no dia a dia, no trânsito. A gente tem que começar a ter pequenas doses de bem para a gente diminuir um pouco essa dor que está lá fora. Então ficam esses relatos para a gente, esses grandes exemplos, que todos se diziam felizes e trabalhavam incansavelmente pela humanidade. Pela humanidade. Irmã Dulce, talvez não tenha ficado famosa como Madre Teresa, missões diferentes, caminhos diferentes, mas naquele contexto em que ela atuou, na Bahia, ela fez uma grande diferença. E é um amor também da nossa vida. Qualquer um, em qualquer campo em que esteja, é um foco de mudança, é um foco de transformação, de resignação, de paz, de alegria. E a gente encerra essa nossa conversa da noite falando de alegria, de felicidade. Essa felicidade que não é o sacrifício do corpo, não é o sacrifício da moda, não é o sacrifício do bem-estar material, é o sacrifício de eu sair da minha preguiça, do meu comodismo e fazer o bem em qualquer instância. Seja visitar um parente, seja visitar alguém que não é parente do coração. Não é isso? Sorrir, falar mais, ajudar na rua. Lembrei dos idosinhos agora, né? Ajudar quando a gente vê que a situação está difícil. Consolar. Consolar. Diz o Dr. César Reis que a Madre Teresa e a Irmã Dulce também falava isso, que a gente nunca deve deixar alguém pior do que antes da gente encontrar. Então, nós temos sempre que deixar para a pessoa palavras boas, palavras do bem, otimizar aquela pessoa, para que ela queira viver, para que ela não procure nos cilícios físicos o que, na verdade, ela veio para executar como uma grande missão divina. Então, que a paz de Jesus nos envolva, nos aquiete o coração, nos apacente nesses ainda finais de dias, que acho, na verdade, o ano só vai começar segunda-feira, né? Efetivamente segunda-feira, mas que Ele nos traga muita paz, muita força, muita renovação, propósitos de bem. A gente não consegue mudar o mundo, a gente consegue mudar um pouquinho o mundo nosso interior, para a gente daqui um pouco estar melhor, exercitando ações melhores. Muita paz, muita alegria aos nossos corações.